tivemos aí uma declaração do Diniz à ESPN, do Fernando Diniz, técnico do Fluminense, que eu achei interessante da gente trazer aqui. Até porque já estão falando de retorno do Jorge Jesus para o Brasil, já estão falando uma série de coisas, né? E o Diniz ele falou o seguinte: a chegada dos estrangeiros tem uma certa naturalidade, tem um pouco de moda, como há 4, 5 anos era lançar os interinos, os treinadores que eram da casa. Lá para 2015, 16, 17, isso virou modismo também. Começou, no caso, ele começou a explicar dessa forma, falando aí também do caso do Jorge Jesus. Ele falou o seguinte: Jorge Jesus veio aqui, é estrangeiro, e o Sampaoli também. Foram bem e então a receita é trazer um monte de treinador estrangeiro. Estrangeiro, assim como brasileiro, tem uns que são bons, que são muito bons, e outros nem tanto, né? Foi o que o Diniz falou aí, que alguns são muito bons, mas outros não são tão bons assim. É o caso do Domi, do Paulo Souza, né? Aí ele fala aqui, no Brasil, temos muitos treinadores bons, é só ver o que está acontecendo com Dorival no Flamengo. O tipo de performance, os resultados, é um cara que está há muito tempo aí trabalhando, né? Se fosse um cara que viesse de fora, a repercussão seria maior do que é com o Dorival. Eu concordo nisso. A gente tinha que exaltar mais o que o Dorival está fazendo. Sempre foi um dos nossos melhores treinadores. Tá? Então o Diniz aí cobrando que o Dorival seja exaltado, que o trabalho dele seja mais falado, que se fosse um gringo, né, iam falar muito mais do trabalho do Dorival. E eu concordo com o Fernando Diniz. Tá? Eu concordo. É uma situação aí que realmente só se fala nos estrangeiros. Passar para vocês aqui essa situação. O Renato Maurício Prado, ele criticou, lá na sua coluna do UOL, ele criticou o departamento médico do Flamengo. Ele falou: dá pena de ver a via-crucis de um jogador tão talentoso e dedicado, mas de corpo tão frágil. Adianta insistir quando seu organismo berra que não dá mais? Ele quer dizer que o Rodrigo Caio tem que se aposentar. Já não é a primeira vez que o Renato Maurício Prado fala isso. O Rodrigo Caio, quando ele retorna, ele volta jogando um bolão. Eu acredito muito no retorno do Rodrigo Caio e do Bruno Henrique para 2023. Não acho justo a gente falar nesse tipo de tom com o Rodrigo Caio. De verdade, ele optou por uma coisa errada, não deu certo, que foi o tratamento conservador. E agora vai ter que fazer a artroscopia. Contusões das mais variadas fazem parte da história do Rodrigo Caio, desde seus tempos de São Paulo. Né? E ele fala que o inegável talento aliado ao reconhecido bom caráter e ao profissionalismo inatacável levam o Flamengo a continuar tentando recuperar. Vai continuar, tem que continuar recuperando. Mas até quando? O custo-benefício dessa relação faz tempo e é bastante discutível. Nas 4 temporadas disputadas com a camisa rubro-negra, apenas em 2019 ele foi de fato útil. Difícil crer que volte a sê-lo com tantos problemas físicos, ainda mais tratado por Márcio Tanuri. E aí ele dá uma criticada no departamento médico do Flamengo, no Márcio Tanuri, quando na verdade o Flamengo acatou. O próprio Rodrigo Caio falou ontem, junto com o Márcio Tanuri, que foi uma decisão dele pelo tratamento conservador, sem cirurgia. Também falar aqui sobre uma situação que eu apurei com fontes ligadas à diretoria, que um dos destaques do Internacional no Brasileiro 2022, Pedro Henrique, segundo o site Revista Colorada, teve seu nome aí indicado por Dorival Júnior no Flamengo. Fontes ligadas ao mais querido não confirmam a indicação do técnico, mas assumem que alguns nomes já estão sendo monitorados para a próxima temporada, sem descartarem qualquer nome, tá? O meio atacante aí de 32 anos chegou ao Colorado após passagem pelo Sivasspor da Turquia. Pedro estava no exterior desde 2011 e no começo da temporada sul-americana acertou sua volta ao Brasil para defender a equipe gaúcha, com contrato até junho de 2024. Pedro Henrique tem 26 jogos na temporada pelo Inter, marcando 7 gols e fazendo 4 assistências. Então, fontes ligadas à diretoria do Flamengo não confirmam a indicação do Dorival, mas assumem
que alguns nomes, inclusive o dele, estão sendo monitorados para 2023, né? Então o nome de Pedro Henrique está entre os jogadores monitorados pelo Flamengo, mas o Flamengo, fontes ligadas à diretoria dizem, não tem nada, não confirmam, né? E ainda vão além, não tem nada, ou seja, não tem proposta. O Flamengo não está tentando a contratação do Pedro Henrique, tá? Assim como eles falam também que não tem nada pelo Pedro Raul e pelo Davi Teran, mas de uma hora para outra pode ter, é só botar a proposta na mesa. Não tem nada hoje, amanhã bota a proposta na mesa, tem, né? A questão é essa. Por isso que eu sempre falo, né? O negócio às vezes que não é provável, que é pouco provável, se torna provável. E a gente tem aqui mais uma situação interessante para falar com vocês, que é sobre o Mateuzinho. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Can, 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 can. Ele postou nos stories deles um TBT com a camisa do Londrina, com a música do Tubarão vai te pegar, né? Bom dia, com os olhinhos assim, isso ele postou ontem. Eu não tinha visto o vídeo depois, com a musiquinha do Tchacabum, né? Ele zoando aí, né? Mostrando que ele vai estar torcendo pro Londrina, que é o ex-clube dele, e por tabela zoando o Vasco, né? Que se o Londrina ganhar, passa o Vasco, entra no G4 e o Vasco fica fora da zona de classificação para a Série A, né? Para o Brasileirão da Série A. Eu acho interessante a gente dar uma olhada aqui agora numa situação que aconteceu no treino do Flamengo. Olha aí, o Léo Pereira, né? Ele parte para cima do Cebolinha para dar um drible. Cara, que drible é esse, né? Imagens aí da Flá TV. Que drible é esse do Léo Pereira no Cebolinha? Meu amigo, que é isso? Que eu vou dizer lá em casa? Ai, papai, sensacional esse drible aí do Léo Pereira no Cebolinha, né? Cebolinha ficou perdidinho, né? Tomou ali... Vem cá, foi caneta? Foi caneta? Foi caneta ou foi drible da vaca? Não dá pra ver ali direito se a bola... É caneta. Passou entre as pernas? Que loucura, rapaz. Léo Pereira tá com tudo. Que fase vive o Léo Pereira, né? Que momento importante vive o Léo Pereira no Flamengo. Tivemos o André, né? Jogador aí, o volante do Fluminense. Olha só, um dos destaques aí da partida da vitória do Fluminense contra o Flamengo, ele falando sobre o Flamengo, né? Falando sobre o time do Flamengo, do segredo para se ganhar o time do Flamengo. E aí ele fala que, como se fossem amplos conhecedores. Eles perderam no primeiro turno, ganharam no segundo e são amplos conhecedores de como ganhar o Flamengo, né? O time do Flamengo, em questão de elenco, não vejo o time melhor hoje no Brasil. É um time de muita qualidade, mas o Fluminense também tem um time de muita qualidade. Temos o Ganso, que hoje para mim é o melhor jogador do Brasil, discordo. Temos o Arias, que consegue sair de situações difíceis e criar soluções. E temos o artilheiro do mundo. Ele é bom. O Cano é bom. Eu até falei que o Flamengo deveria contratar ele quando ele estava saindo do Vasco, mas a gente sabe que para competir com eles a gente precisa lutar, se impor e tirar eles da zona de conforto. Isso aí a gente já viu, né? Vocês jogaram no limite. Até na saída de bola vocês jogavam no limite. Agora, falar que está acima do Pedro, que o Cano está acima do Pedro, a qualidade do Pedro, tanto é que o Pedro a gente sabe que merece até ser titular na Copa do Mundo. Infelizmente o Tite, né, pelo visto não vai utilizar, nesse primeiro amistoso, não vai utilizar o Everton Ribeiro e o Pedro, né? É uma vergonha. O único momento que ele tem para dar um ritmo ali para os caras na seleção, ele não vai utilizar. É melhor que eles ficam... Na verdade, eu tô triste, né? Porque o Pedro, o sonho do garoto, ir para lá, jogar, e o Tite não dá essa oportunidade. Mas aí eu aproveito para dar uma zoada na seleção. Então, beleza, é melhor que eles ficam resguardados pro Flamengo, né? Mas que absurdo, né? Que absurdo. Leva os caras e não vai usar. Espero que entrem, espero que no próximo jogo o Pedro pelo menos seja titular, né? Essa é a minha expectativa, porque eu vou te contar uma coisa. Que loucura isso, hein, gente? Que loucura.